E parece que o prefeito andou pedindo aí ajuda dos supermercados para não abrirem hoje, devido à questão da falta de leitos dos hospitais. É sempre a mesma história, né? Sabe, irmãos, começo muitas vezes a olhar pelo que nós cantamos, e às vezes fechamos os olhos e nos emocionamos. Mas será que nós estamos vivendo isso mesmo? Será que nós vivemos um pouco daquilo que cantamos? Sabe, eu fico preocupado comigo, eu falo de mim, porque às vezes eu não vivo aquilo que eu canto. E a gente tem que buscar isso, sabe, irmãos? Eu vim de uma semana de um feriado na quinta-feira, mas uma semana inchada, sabe? Uma semana correndo atrás de resultados, uma semana de descanso, mas, porém, nessa semana, a Marisa começou a assistir uma série lá, uma tal de Suits, e eu comecei a assistir a série com ela. É uma série que fala sobre advogado e tal. Irmãos, e como que aquilo te prende? Sabe, não tem mal. Irmãos, droga, sexo, traições, pessoas mentindo para as outras e se deitando com as outras, homens de 40, 50, mulheres de 40, 50 anos, ninguém é casado, ninguém tem compromisso, cada hora está com um diferente. Sabe, eu estava ali pensando sobre isso, como que nós nos inchamos de lixo. E aí nós esperamos que o Senhor nos use, sabe, como homens e mulheres de Deus. Estava vendo aqui, como é que é? Nada poderá, como é que é? Pois em ti nós somos um. Tremendo isso. Tua cruz vamos levar. Jesus não mandou isso, irmãos. Jesus não falou isso. Você não consegue levar a cruz dele. É só ele que tomou a dele. Ele falou para você tomar a sua. E a gente se emociona, irmãos, achar que nós podemos levar a cruz dele, sendo que a gente não leva a nossa. Nós somos tão cara de pau que nós não levamos a nossa. E a gente acha que vai levar a cruz dele. Aí nós estávamos aqui, guia-me mais fundo, né, do que já estive. Irmãos, nós vivemos tão na superfície, e a gente pede para o Senhor nos levar mais fundo. Deixa eu dizer algo para você. Se eu quero ir mais fundo em Deus, se eu quero algo que eu ainda não tive em Deus, eu tenho que fazer o que eu nunca fiz. Sabe, acho que foi Albert Einstein que diz assim, é tolice fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então, se eu quero algo diferente de Deus, eu tenho que fazer algo diferente também. E eu comecei a ter um checklist, quantas vezes, sabe, irmãos, jejuns. Sabe, quem está jejuando aqui, irmão? Hoje, quem jejua? Irmão, já jejuei, sabe? Aí tem um jejum, sabe, que é para desencargo de consciência, uma vez por semana a gente jejua. É uma questão de desencargo de consciência. E acho que a maioria nem uma vez por semana jejua. E aí quer algo diferente de Deus, não vai ter. Se eu não fazer algo diferente, eu não vou ter algo diferente, as coisas vão continuar sendo causa e efeito da minha vida. Se eu não buscar fazer coisas diferentes para Deus, as coisas vão continuar sendo normais. Sabe, irmãos, a minha preocupação aqui sempre foi essa, não é deixar você feliz. A minha preocupação não é que você seja bem-sucedido, sabe, no seu trabalho,
A minha preocupação não é que você tenha saúde, a minha preocupação não é essa, irmãos. A minha preocupação é levar você para o céu. Essa é a minha preocupação, irmãos. Eu nunca tive outra preocupação que não seja essa. Passamos lutas, temos dificuldades, irmãos, mas nós estamos invertendo as coisas. Sabe, irmãos, comecei a lembrar de jejuns de 40 dias, 3 vezes no ano. Comecei a lembrar de jejuns de 6 meses, de ficar que nem um palito, de jejuar. E aí, eu comecei a olhar a letra da música, guia-me, né? Leva-me para um lugar que eu não ainda estive no Senhor. Eu comecei a lembrar de lugares que eu estive em Deus. E por que eu não estou? O problema é com Deus, irmãos. O problema não é Deus. O problema somos nós. Irmãos, tem pessoas que vêm no culto e dormem. Isso aqui, nesse lugar aqui. E acha que vai conseguir algo melhor. Sabe, irmãos, é muita preocupação que a gente tem que assumir, irmãos. É muita, sabe, o Senhor está às portas. O que a Cleidiane estava falando ontem, eu falei assim, interessante essa colocação tua, se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós queremos a volta de Jesus, será que Ele antecipa, amor? Ela falando. Eu falei, amor, algumas coisas precisam acontecer. Algumas coisas precisam acontecer, conforme as Escrituras, algumas coisas precisam acontecer. E quem vai levantar isso? Quem que vai fazer isso? É o homem. Algumas coisas vão acontecer. Então, o Senhor, na sua onisciência, vamos dizer assim, Ele sabe, se Ele quiser saber. Sabe, ele espera que as coisas aconteçam. E eu vou dizer algo para você, há uns 10 anos atrás, um pouco mais talvez, eu estava pregando nessa igreja, eu falei assim, olha o tamanho da nossa igreja. Olha o tamanho da nossa igreja. E pelo tamanho da igreja, eu vou falar para você, 50% das pessoas aqui já tiveram alguma situação de casamento ilícito, de divórcio, pessoas que têm filho, mas nunca casaram. Assim, uns 50%, começando com o pastor de vocês, que já foi separado. Os outros 50%, ninguém casou virgem. Vocês acham isso normal, irmãos? Não é normal. Não deveria ser normal. E aí, nós começamos a analisar, irmãos. Sabe, eu estava, essa semana, no Fábio, aquele irmão grandão que vinha aqui, o Fábio do lanche, e eu estava lá pegando um lanche, ele mudou lá para Serra Azul, a empresa dele. E ele falou assim, pastor, veio um cara aqui, e o cara veio falar para mim que se converteu, ele era drogado, tinha problema com drogas, tal, mas ele se converteu e começou a namorar com uma ex-mulher de um pastor. Porque ela havia cometido adultério e o pastor largou dela. Mas ele conheceu ela na igreja e começou a namorar com ela. E aí começaram a ter um caso, ele se converteu, mas aí ela teve uma filha dele. E aí ele veio falar para mim que ele quer arrumar a vida dele e tal. E eu falei assim, o Fábio falou assim, e eu falei para ele assim, pastor, você quer arrumar a tua vida? Separa dela. Porque Jesus falou que você está em adultério. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Uma pessoa dentro da igreja comete adultério, aí o esposo separa dela, aí ela casa de novo, acha que vai começar a vida de novo. Ô irmão, alguma coisa está errada. E Jesus diz lá em Mateus 19 que aquele que casa com aquela pessoa está cometendo adultério. E aí, como é que faz? Fala, nossa, irmão, você é tão duro. E Jesus é o que então? Porque foi Jesus que falou. Mas, irmãos, nós queremos, sabe, tampar sol com peneira. Aquilo que a Cleidiane está falando aqui é pura verdade. As pessoas preferem ouvir a mentira do que ouvir a verdade. Elas preferem ouvir a mentira do que a verdade.
E assim está o mundo. E assim estamos nós dentro da igreja. Preferimos pessoas que massageiam o nosso ego, pessoas que vêm levantar o nosso astral, do que pessoas que nos dizem a verdade. Irmãos, está difícil demais. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 68. Salmo 68. Versículos 5 e 6. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em trevas, em terra seca. Veja bem, irmãos. Eu falei para o Moacir esse texto quando ele chegou na igreja. E ele queria mudança. Falei, Deus pode, cara, te colocar numa família certa. Vivi amasiado há mais de 5 anos com uma mulher. Deus pode. Mas você precisa decidir em quem você vai buscar. Essa mulher não pode dar Deus para você. Deus pode dar ela para você ou qualquer uma outra, desde que seja nele. Não foi isso, Moacir, que eu falei? Irmãos, Deus é pai de órfãos. O diabo é pai da orfandade. Irmãos, olha como nós estamos vivendo nesse mundo. Estou falando de dentro da igreja, tá? Pessoas se separando, casando de novo. Agora há pouco, uma popstar do mundo gospel aí se separou do marido. Nossa, mas ela é tão boazinha, nossa, ela tem uma unção. 3 meses casado, se separa. Por que tudo isso? Por que tudo isso, irmãos? Irmãos, segundo eu aprendi na escola, no 4ª série primária, em estudos sociais, o primeiro grupo social estabelecido na face da terra foi a família. O primeiro grupo social estabelecido na face da terra foi a família. E Deus colocou padrões, irmãos, para que o homem não se destrua. Nós sabemos que a omissão de Adão gerou a queda, porque ele viu a mulher sendo tentada e ele não fez nada. Irmãos, o maior problema hoje está sendo isso aí, o diabo tem entrado nas famílias. Sabe, nós colocamos governantes que colocam leis que estão matando e destruindo a família. Sabe, aí nós achamos que as coisas não é bem assim. Como que não é bem assim? Irmãos, a psicologia diz que uma criança que ela não nasce num lar saudável, ela vai ter problemas seríssimos na sua fase adulta. Uma criança que, sabe, nasce de um casamento que foi separado, ou então nasce fora de casamento. Sabe, está trazendo essa sociedade, sabe, que nós estamos vendo aí, homem de saia, sabe, e mulher querendo deixar a barba crescer. É essa geração aí. Por quê, irmãos? Porque a orfandade entrou na família. E eu vou dizer qual que é o pior ainda. Sabe? É você ser órfão de pais vivos. Irmãos, nós vivemos numa nação em que a padroeira não é um padroeiro da nação. Olha como que o diabo faz, irmãos. As maiores manifestações do diabo no planeta, na religião, ele se faz de mulher. Ele representa uma mulher. Por que que ele fez isso, irmãos? Nessa nação nós temos lá uma mãe de Deus com o seu filho, que é Deus no colo, então ela é maior que ele, que o pai você não vê. É assim, irmãos, que está acontecendo assim, que ele tem destruído a família. Sabe, trazendo anomalia, monstrualizando as casas, os casamentos.
Mulher que não é submissa ao cabeça, que é o marido, cabeça que é omisso e deixa que a mulher seja o sargentão do lar. É isso que está acontecendo, irmãos. E os nossos filhos estão crescendo em cima desse quadro. Sabe, ver que os pais não são, sabe, quem deveriam ser os referenciais. Problemas com adultério, problemas, sabe, com bebidas, problemas com falsidade, problemas com omissão. Tem gerado erosões dentro dos nossos jovens. Porque não tiveram referencial dentro da sua própria casa. Homens que não encaram as coisas como deveriam encarar. Famílias que estão desprotegidas, que não têm, sabe, aonde descansar debaixo de um provedor. Irmãos, no mundo tereis aflições. A melhor coisa que você pode dar para o teu filho é caráter. A melhor coisa que você pode deixar para o teu filho é a verdade. Sabe, mas nós temos um costume, devido à nossa nação, de dar um jeitinho nas coisas. De querer resolver as coisas do nosso jeito. Nos atolamos em agiotas, nos atolamos em bancos, em cartões de crédito. Porque sempre queremos dar um jeitinho, porque nós achamos que isso nós vai conseguir prorrogar uma situação que não está ainda, sabe, curada nas nossas vidas. E eu falo dentro da igreja, eu não estou falando fora da igreja. Sabe, uma realidade que nós não queremos assumir, aonde eu posso chegar, o que eu posso ter e o que eu não posso. E isso tem feito, irmãos, uma situação muito forte dentro da família. E o diabo tem crescido. Mas o que Deus quer é restaurar tudo isso. Deus é pai de órfão, juiz de viúva. Os profetas dizem que ele é marido de viúva. Irmãos, é muito sério isso. Porque se nós, como cristãos, não formos esse referencial, como é que nós vamos espalhar ao mundo, né, a sua salvação? Se não espalho dentro da minha casa, se os meus vizinhos me veem com outro olhar, se as pessoas que estão no meu habitat me olham de outra forma, como é que vou ser referencial de Deus na vida das pessoas? Irmãos, alguma coisa está errada. E nós precisamos restaurar isso, irmãos. Olha o que diz a Bíblia aqui em Malaquias 4. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias capítulo 4 são o último capítulo do Antigo Testamento e os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Que a maldição de uma terra está ligada ao relacionamento familiar. É isso que está dizendo aqui. Que para que o Senhor não fira a terra com maldição, Ele precisa converter o coração dos pais aos seus filhos, e os seus filhos aos seus pais. Não é suas mães, não. Essa paternidade precisa voltar, irmãos. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele substituiu não matarás. Ele substituiu não adulterarás. Não, não, não. Por papai. Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, a família sempre foi e sempre será o alvo de guerra espiritual. Adão perdeu na sua primeira batalha, quando o inimigo estava ali. E Deus colocou ele no jardim e falou assim para ele: olha, Adão, você vai lavrar, quer dizer, você vai trabalhar nesse jardim, e você vai proteger, você vai guardar esse jardim. Guardar e proteger de quem? Adão tinha domínio sobre todos os animais.
Não existia nenhum ser humano sem ser ele e a sua mulher. Guardar e proteger de quem? De um inimigo invisível, irmãos, que já existia e que existe. E Adão, na sua primeira batalha espiritual, ele perde. A omissão de Adão gerou a queda. Quanto mais o meu pecado, o que vai causar? Adão não adulterou, Adão não assassinou, mas foi expulso do jardim. Irmãos, nós estamos querendo, resolver coisas gravíssimas, com um bate-papo, com uma confissão. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. Esse tempo atrás, um conhecido de uma outra igreja levou a esposa dele, na realidade, ela tinha cometido adultério antes. E ela cantava num louvor. E aí o pastor falou, olha, nós não podemos disciplinar ela, senão nós vamos matar ela. Senão ela vai sair da igreja. Nós vamos matar ela. Deixa que nós vamos tratando, olha, vamos lá, aquelas orações, mágicas, abacadabra, e a coisa resolveu. Não resolve isso dessa forma. E as coisas começaram a acontecer de novo. E aí, mais na frente, o marido resolve fazer um swing com a esposa, um bacanal com a esposa. E obreiro dentro da igreja, presbítero dentro da igreja. Aí sabe o que acontece? Ela desceu, ela gostou da festa, ela queria ficar com o outro agora. Larga a família com 4 filhos, E eu estou falando de pessoas adultas, porque tem filho de 20 anos. Larga os 4 filhos, que tinha um que era de 5 anos mais ou menos, o mais novo, e vai viver a sua vida, e vai numa igreja que ninguém a conhece, e começa lá a querer cortejar alguém, mas não deu certo, e agora volta para casa de novo. E o corno manso fica expondo nas redes sociais ainda. Irmãos, as coisas não funcionam desse jeito. Que canalha um homem desse, se é que é homem. É um lixo. Irmãos, estou falando de coisas dentro da igreja. Eu não estou falando de uma mulher samaritana que teve 5 maridos e o que você está agora não é teu. Eu estou falando de dentro da igreja. Usam muito, a mulher adúltera, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Aquela mulher não adulterou sozinha. O adultério, quem tinha que morrer era a mulher e o homem não estava lá sendo exposto. Aquela mulher não tinha uma aliança com Deus, aquela mulher não conhecia o Senhor. E a partir daquele momento o Senhor diz para ela, então vai agora, minha filha, e não peques mais. Você agora se converteu. Toma vergonha na sua cara. É isso que Jesus fala para ela. Chega! Mas, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil demais. Irmãos, que valor que nós estamos transmitindo para as pessoas que não conhecem? Com as coisas que nós fazemos? O que nós estamos transmitindo? Estamos cheios de deuses dentro de nós, irmãos, cheios de ídolos. Muitas coisas têm sido Deus no lugar de Deus em nossas vidas. E aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que para uma terra não ser, amaldiçoada, tem que haver uma restauração. Tem que haver, uma aliança na família. E começa com os pais. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Tem que haver essa responsabilidade, irmãos. Isso aqui foi a última palavra que Deus fala na antiga aliança. As Bíblias novas não têm, mas antes tinha 4 páginas em branco as Bíblias.
do Antigo Testamento ao Novo, as Bíblias tinham 4 páginas em brancas, porque são 400 anos, cada página simbolizava 100 anos, que Deus não falou mais com esse povo. Deus virou as costas para esse povo, devido à sua rebeldia, devido a ser um povo que o representasse na terra, e eles perderam a visitação do Senhor. E aí Deus promete que enviaria de novo esta unção de Elias. Sabe, irmãos, porque Elias não era um homem de chegar assim, ô pobrezinho, ô coitado. Chega um capitão com 50 e fala assim, desce daí, homem de Deus, o rei quer falar com você. Ah, eu sou homem de Deus? Vem fogo do céu e mata vocês tudo. Matava todo mundo. Isso era Elias, irmãos. Isso era Elias. E você sabe por que o islamismo está crescendo na Europa? Sabe por quê? Porque o islamismo é radical. Porque a Europa afrouxou. Homossexualismo, sabe? Droga, ateísmo, vive a vida que querem. Então, o povo está cansado disso. O povo não quer viver isso, irmãos. Irmãos, ser mais um no povo, no meio da multidão, não adianta. Se eu quero algo diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu tenho que seguir a palavra de Deus, irmãos. Segundo os teólogos, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Foi o primeiro livro a ser escrito. Sabe, o que acontece? Nós terminamos aqui o Antigo Testamento. Vamos lá para Marcos capítulo 1. É o primeiro livro do Novo Testamento, é Marcos, não é Mateus. Em ordem cronológica é Marcos. Marcela tem, não tem, Marcela? A Bíblia com ordem. Não é isso mesmo? É. Diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Irmãos, a unção de Elias estava sobre João. Uns falavam, você é Elias? Não, não sou Elias, vocês não entendem as coisas espirituais. Então você é o Cristo? Não, também não sou o Cristo. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Então, encerra-se, olha só, encerra-se o Antigo Testamento falando sobre essa unção de Elias. E começa o Novo Testamento falando desta unção de Elias. E qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Qual era a pregação de Elias? Arrependei-vos. Vocês viraram as costas para o Senhor e seguem Baal. Elias mata 400 profetas, irmão. Sabe o que é isso? Você vai falar, nossa, que Deus bravo. Ele mata profetas de Baal. Ele restaura o altar. E a Bíblia diz que houve um avivamento naquele período. João Batista, irmãos, ele começa a falar do arrependimento, endireitando as veredas para que o Messias viesse. Irmãos, o que nós desfrutamos hoje da presença do Espírito Santo começou graças a João Batista. Sabe, irmãos, alguns pastores não entendem como que Pedro batizou 3.000 pessoas no seu primeiro pregação, que se converte 3.000 pessoas. Eles já eram batizados, irmãos. Aqui fala que todos da Judéia e circunvizinhança vinham até João para ser batizado. Irmãos, João, ele vem trazendo algo, ele fala assim, raça de víboras, quem vai livrar vocês da ira que está por vir? Produzei frutos dignos de arrependimento, porque o machado está à raiz.
Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Irmãos, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, quando é profetizado sobre ele, no versículo 16, capítulo 1 de Lucas, versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. É isso que ele veio fazer no capítulo 3. Olha só o que diz aqui no capítulo 3. Vamos pegar aqui do versículo 7 em diante do capítulo 3 de Lucas. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz às árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João num cárcere. Irmãos, ele começa aqui: produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Eu sou crente, eu tenho Jesus, eu fui batizado. É isso que João Batista está falando para eles, irmãos. Não fica aí inventando historinha, não. Começa a ter responsabilidade, começa a ter compromisso. E ele começa assim, ele diz assim no versículo 9: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Sabe o que é isso aqui? É aqueles que achavam que estavam bem. Porque eu trabalho lá no templo, sabe? Eu toco lá no templo, eu canto no templo, eu prego no templo, eu limpo o chão do templo, eu faço isso, eu faço aquilo. É isso que ele estava falando aqui, Não vai se achando, não, porque você pode estar produzindo fruto. Talvez esse fruto não é bom. Não é o fato de você estar produzindo fruto, que esse fruto é bom. E ele fala assim, olha: toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Sabe, é o quê? Eu sou muito bonzinho. Entendeu? Eu sou uma pessoa boa. Eu faço as coisas, eu dou dízimo, eu dou oferta. Irmãos, é fruto bom, fruto que o Espírito Santo colocou em você para você produzir. Não aquilo que você acha que produz. Caim ofereceu do melhor fruto da terra para Deus e foi rejeitado. Eu tenho que entender, irmãos, que mesmo eu estando produzindo, talvez essa produção seja dos meus esforços e não como Ele quer. Ele começa a tratar com essas pessoas, de repente ele fala assim, e a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento,
alimentos, faça da mesma maneira. Irmãos, ele estava tratando aqui sobre egoísmo nas pessoas e falta de amor. Ele já começa a tratar uma classe de pessoas, as que acham que são boas, e agora os egoístas, sabe? E aqueles que deixam de amar o próximo. Aí ele começa de novo, no versículo 12: chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos é ordenado. Ele está falando sobre corrupção, avareza e injustiça. Ele estava falando sobre isso. Ele ia direto na ferida das pessoas, irmãos. Era mais ou menos isso aqui. Eles estavam falando aqui: o que nós vamos fazer então? Esse outro aqui: que faremos, pois? Interrogava. Ele sabia, irmãos, ele estava na unção de Elias e Deus estava com ele. Ele sabia o que aquelas pessoas estavam pensando, porque o Espírito Santo estava nele. E ele continua, ele diz assim no 14: uns soldados o interrogaram, também dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. Desonestidade, mentira, ganância. Ele estava tratando isso. Quantas vezes você já não foi parado por um mau policial, corrupto, propineiro? E ele continua, e aqui são pessoas, irmãos, veja bem, que estavam sendo batizadas, tá? Aqui ele está falando com pessoas que estavam sendo batizadas, e ele abertamente falava isso para elas. E ele continua, no versículo 19, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. O que ele estava tratando em Herodes aqui? Adultério, orgulho, prepotência, soberba. No versículo 20, acrescentou a todos os outros ainda esta de encerrar João no cárcere. Ele era soberbo demais. Irmãos, João Batista, se você ler aqui o Evangelho de Lucas, você vai ver que os pais deles eram estéreis, não podiam ter filhos, Isabel e Zacarias. E eles já eram avançados em idade. E você vai ver que João Batista, tem gente lá, João Batista, amém, aleluia, glória a Deus. Todo mundo olhando para cá agora, amém? E João Batista foi uma promessa do anjo Gabriel que aparece para os pais deles. O pai dele era sacerdote e entrava para oferecer sacrifício. E ali o pai dele, quando foi oferecer o incenso, o anjo apareceu do lado dele. E o anjo falou assim: olha, você é muito justo perante Deus, você e tua mulher. O Senhor disse que você vai ter um filho. E ele duvidou. E o anjo falou assim: porque você não creu, você vai ficar mudo até o dia que João nascer. Irmãos, a Bíblia diz aqui em Lucas que isso foi comentado por toda aquela região, nas montanhas da Judéia. Foi ali comentado a respeito do assunto. E Isabel concebe e começa a gerar João Batista. Quando ela estava no seu 6º mês, Maria recebeu também a visita do mesmo anjo e concebeu o Messias. E por esse início de gravidez, ela vai visitar Isabel, porque o anjo Gabriel falou assim: olha, e a tua prima Isabel também está grávida. E ela vai visitar Isabel. Chega lá, João começa a saltar dentro do ventre da sua mãe, com 6 meses no útero. E ali Isabel começa a profetizar sobre o que estava Maria esperando. Sabe, irmãos, as coisas são diferentes, irmãos. Nesse período, esse Herodes não era o mesmo, era o outro. O pai desse Herodes aqui, ele foi visitado por 3 reis magos, dizendo que foram avisados por uma divina revelação e uma estrela que os guiava, que
nasceria o rei dos judeus. E eles vieram adorar ele, vieram do Oriente adorar ele. E o tetrarca pede para que eles mostrem onde está a criança, para que ele fosse lá adorar também, mas ele queria matar a criança. E aí sabe o que aconteceu? Durante um período de 2 anos, o tetrarca falou assim: as crianças que têm de 0 a 2 anos, mata tudo, todo macho. Irmãos, vocês acham que qual cabeça ele foi correndo primeiro? De João Batista, irmãos. Porque houve muito comentário sobre a gravidez de Isabel com seu esposo Zacarias. Sabe, foi muito comentado na época. Então, eles esperavam, já sabiam que essa criança seria um sinal para o povo. Herodes queria a cabeça dele. Segundo alguns relatos históricos, dizem que Herodes mandou cortar a cabeça de Zacarias, porque Zacarias não falou onde estava seu filho. Isabel, tinha fugido para as montanhas. Fugiu para poupar a vida da criança. E ele foi criado nas montanhas. Então, assim, só para vocês terem uma noção, o direito de ser sacerdote na época de Jesus era de João Batista, porque ele era filho de sacerdote. A mãe dele era da linhagem de Arão. Então ele veio de uma família sacerdotal e o pai dele era o sacerdote na época em que ele nasceu. E ele deveria ser o próximo sacerdote na época de Jesus. Mas devido à igreja buscar favores do Estado, né? Eu preciso de um telhado novo, eu preciso de um terreno, eu preciso de cesta básica. A igreja buscou aliança com o Estado e colocou outros no lugar. Tanto é que na época de Jesus tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Não era lícito ter 2 sumos sacerdotes, mas devido a um ser sogro do outro, né? Um era sogro, o outro era genro, colocou o genro por causa de favores, ficou mandando por trás, porque era política dentro da igreja. E é o que está acontecendo hoje, irmãos. E João Batista começa, irmãos, depois de 30 anos, sendo preparado para aplanar as veredas, para que o Messias viesse. Ele profetiza 6 meses, segundo o relato teológico, e ele é decepado. Ele se preparou 30 anos, irmãos. 30 anos ele se preparou para ter um ministério de 6 meses. Você tem se preparado, irmãos, por o ministério que Deus tem na sua vida? Porque ele diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque a maioria não se submete a um chamado. A maioria, ela está apenas disponível quando ela tem horas vagas. A maioria não está disponível para o Senhor. Não está, alinhado com o chamado que Deus tem para a vida deles. A maioria não está. E aí você vê que essa desestrutura começa dentro de casa. Dentro de casa começa essa desestrutura. Não estão tendo, uma visão correta do reino de Deus. Não estão entendendo o que é verdadeiramente servir ao Senhor, o que é ser uma testemunha, irmãos, o que é ser uma testemunha. João Batista foi uma testemunha. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para ser testemunhas. Testemunha, irmão, é mártire. Um mártire, ele não fica atrás dos seus próprios interesses. Um mártire, ele está vendo, além disso. Irmãos, não conseguiam destruir o povo japonês por causa dos kamikazes. Davam a sua vida por uma causa. Davam a sua vida por uma causa. Se esforçavam. Pegavam os seus aviões e explodiam no território do inimigo. Se matavam por amor a uma pátria.
Você sabe o que acontecia com os japoneses até pouco tempo atrás? Eu estava vendo um relato do Monte Fuji, o lugar onde tem mais suicídio no Japão. Não é isso, Cris? Vi lá um espaço do Monte Fuji. E você sabia que alguns jovens se suicidam por não passar no vestibular? Sabia disso? Por não passar no vestibular, se suicidavam, porque achavam que tinham perdido a sua honra e não honraram a sua família. Não é isso, Cris? Sabe, irmãos, nós estamos tão distantes do que é isso hoje. É tanto cara de pau, é tanta canalice que você encontra hoje. É tantas pessoas que não honram com o que falam. É complicado. É complicado hoje falar que você realmente é uma testemunha, que realmente você é uma pessoa de honra. É complicado. Porque nós estamos, irmãos, sofrendo uma crise, sabe, de identidade. E nós não estamos tendo o caráter que nós deveríamos ter, conforme diz Mateus 5,48. Sedes, pois, iguais ao seu Pai que está no céu. E ali fala de caráter. Você precisa ter o caráter de Deus. Sabe, irmãos, alguma coisa está errado. E Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A pregação de João Batista era essa: arrependimento. Irmãos, nós estamos esperando um avivamento. A gente espera um avivamento, irmãos, de profecias, de visões, de cair no Espírito, de orar em línguas, de orar com o enfermo, de orar com o aleijado ele andar, com o morto e ele ressuscitar. É esse avivamento que o povo está esperando, irmãos. Esse avivamento não é avivamento. Isso é tremendo, é o poder de Deus sendo manifesto. Isso acontece sim, mas isso não é avivamento, irmãos. Isso não é avivamento. Nunca isso foi avivamento. Isso acontece quando o mover de Deus está acontecendo, mas para que esse mover aconteça, tem que ter uma necessidade de arrependimento. Irmãos, eu preciso me arrepender, irmãos. Eu preciso constantemente me arrepender, eu preciso, me humilhar diante de Deus, me expor. Há uma necessidade nossa, irmãos, de buscar arrependimento, um arrependimento genuíno, verdadeiro. Irmãos, eu não sei se vai durar muito tempo. Eu acredito que não. Porque quando antes do Senhor vir, a palavra era arrependimento. Antes que o Senhor se manifestasse, João Batista veio, trazendo arrependimento. Pessoas vinham publicamente confessando seus pecados, irmãos. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso aí? É a pessoa chegar assim: ó, mulher, quero pedir perdão para você e para a igreja. Eu fiz isso uma vez com a Cleidiane, lá em Cuiabá. Isso gera avivamento, irmãos, isso gera mudança na sua vida. Você não pode ter nada preso, rabo preso, você não pode ter nenhuma parte com o inimigo, irmão. Você não pode. Você não vai conseguir. É chegar, fazer aqui, o Moraci fez isso aqui esses dias, tem sofrido consequências por isso. Ele sabe o que eu estou falando. Irmãos, isso é loucura. É loucura para uma igreja moderna hoje, é loucura. Uma pessoa pegar o microfone e confessar pecado, é loucura. Mas isso acontecia na época de João Batista, para que haja mesmo, um despertar de Deus, para que haja mesmo um mover de Deus numa família, para que haja cura numa família. Precisa acontecer isso, irmãos. Precisa acontecer isso. Porque o problema nosso hoje, irmãos, é a nossa reputação. Porque a gente prefere,
manter uma reputação do que as pessoas pensam ao meu respeito, do que verdadeiramente eu sou. Esse é o nosso problema, irmãos. Esse é o nosso problema. Estava conversando com a Cleidiane, estava alguém, não sei se foi o David, quem que foi que falou. Estava falando sobre maquiagem, né? Quem que foi, amor, que falou? Quem estava falando que a pessoa estava com maquiagem. Não foi não, perdão, foi na casa do pastor Fabiano. E a gente estava conversando lá que chegou o Claudinei, que era o vendedor, e o Fabiano, ô Rony, como é que eu consigo restaurar essa parede aqui, que nem nós tínhamos ali no fundo, né? Tudo infiltração, sobrado que ele mora lá. E aí a gente estava falando sobre construção e chegou o vendedor, que já estava vindo embora, chegou o vendedor do Destro, Claudinei. Aí o Claudinei falou assim, rapaz, essa casa aqui é uma mulher feia com maquiagem. Falei, rapaz, não adianta você ficar colocando maquiagem nela, ela é feia. Ela foi feita tudo errado, olha a sapata disso aqui, isso aqui trinca por causa daquilo ali. E ele entende obra e começa a falar. Falou assim, então, o cara fica aí colocando maquiagem, mulher feia, não adianta. Uma hora ela vai ter que lavar o rosto. E às vezes, irmãos, nós ficamos maquiando nós também, porque a gente quer mostrar que a gente é bonitinho, sabe? A gente tem uma necessidade de mostrar que é bonitinho. Olha, aquele lá é um exemplo. Sabe? Não adianta, irmãos, com Deus não adianta. Nada está oculto diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, com quem temos que prestar contas, diz a Bíblia em Hebreus. Nós vamos ter que prestar conta. Então não serve, não adianta. Não adianta colocar maquiagem, não adianta, sabe, irmãos, fazer coisas para mostrar que nós somos algo que nós não somos. Sabe, nós temos que conquistar isso. E isso fala de berço. E o que tem sido ferido hoje, sabe, irmãos, na família é o cabeça. Porque o Senhor Jesus disse assim, ó, fere o pastor e as ovelhas ficam dispersas. Sabe, sempre o diabo investiu nisso. Sabe, em destruir a família através do quê? Do cabeça. Faz ele de vítima, faz ele irresponsável, sabe? Faz ele omisso, faz ele um adúltero, faz ele, sabe, um bebedor, um viciado, e acaba com a família, irmãos. É simples acabar com a família, destrói o pai. Irmãos, se o Senhor tem um propósito com a família desde o início da criação, é porque Ele tem um propósito com a família no céu. E a Bíblia diz, que nós vamos cear daqui a pouco, a Bíblia diz que nós somos membros de uma família, e de um corpo, e somos membros uns dos outros. Sabe, irmãos, hoje nós não estamos tendo tempo e não podemos muitas vezes estar juntos devido a uma epidemia, sabe? Nós temos hoje um grupo social aqui da igreja. Irmãos, eu vejo pessoas que quando estão necessitando, sabe, de alguma coisa, elas colocam. Mas quando os outros colocam porque estão precisando, elas nem falam um oi, e nem, sabe, se consolida com a desgraça dos outros. Mas são tão egoístas que só quando elas precisam que elas postam. Sabe, é isso que nós estamos vendo, essa omissão dentro do próprio grupo de WhatsApp da igreja. Sabe? Pessoas estão de enfeite. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Se eu não tiver, porque muitos vêm no culto da ceia, porque eu tenho que cear. Eu não ceei o mês passado. Eu não ceei o mês atrasado. Acha que ceia vai cobrir, sabe, a falta em que ela está tendo no corpo. Sabe? É isso aqui, ó. Você está entendendo? Acha que isso aqui vai segurar um casamento. Sabe, se você não tem caráter para ser casado sem uma aliança no dedo, você não tem caráter para usar uma aliança, então. Está entendendo? Isso aqui, a ceia, é a aliança do corpo de Cristo. Fazer isso em memória de mim. O Senhor falou que Ele não estaria, mas que Ele queria que nós fizéssemos, porque nós somos do corpo dEle. Mas eu tenho que testemunhar isso no meu dia a dia. Eu tenho que ter o quê? Comunhão com a igreja. Eu tenho que participar. Eu tenho que ter comunhão com os irmãos. Não adianta vir só no culto de ceia. Para falar assim, eu estou na igreja, eu tenho que cear. A ceia simplesmente é um memorial
daquilo que verdadeiramente nós somos e testemunhamos. Se não for assim, está errado. Está errado, irmãos. Busca arrependimento. Se arrependa se não tiver isso no teu coração. Se arrependa se você só vem na igreja por causa disso. Se você não entender que você não tem necessidade de ter comunhão com seus irmãos, você não vai para o céu. O céu é para quem tem comunhão uns com os outros. É lá que nós vamos ter comunhão a eternidade por toda a vida. Não adianta não ter comunhão aqui, achar que você vai ter lá, porque para lá você não vai. Não vai. E eu não quero ser hipócrita, eu não quero te enganar, eu quero que você conheça a verdade. Pessoas que não têm comunhão no corpo, elas vão ficar, porque não pertencem ao corpo. Nunca pertencer ao corpo. Não adianta. Parece que tem que desenhar as coisas. As pessoas parecem que não aprendem. Pessoas não vêm na igreja, mas vai em supermercado, vai em shopping, vai em lojas, passeiam, pegam, transportes, mas não vão na igreja, porque na igreja está tendo Covid. Olha, irmãos, alguma coisa está errada. E eu vou dizer algo para você, Jesus está voltando. A mesma pregação que houve antes dele vir, conforme diz aqui, lá em Apocalipse 11, vai ser a mesma pregação de novo. Olha o que diz aqui em Apocalipse 11, quando de novo essa unção virá para aplanar a vinda do Messias. Olha o que vai acontecer aqui, ó, no versículo 9 de Apocalipse 11, diz assim: e os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão. Olha só, versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Sabe, aqui fala das 2 testemunhas que vão ficar 3 anos e meio profetizando. E elas vão falar a verdade que eu e você não gostamos de ouvir. Às vezes as pessoas me acham pesado, vocês vão ver o que vai ser isso aqui. As pessoas vão ficar felizes porque eles morreram. Sobre toda a terra vão ficar felizes, porque olha quem são essas 2 testemunhas. Olha quem são eles, ó. Olha no versículo 6. Estes 2 têm poder para fechar o céu para que não chova, Elias, nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para converter em sangue, Moisés. E para ferir toda a terra de sorte de pragas, Moisés, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá, e os matará. O anticristo vai matar eles. Só que eles vieram na unção de Elias e de Moisés. Então, essa unção de Elias, irmãos, vai trazer juízo. A unção de Moisés é trazer o povo para isso aqui. Moisés é o legislador da Bíblia. Moisés é o que trouxe lei. E Moisés vai estar aí de novo. Não digo Moisés, mas essa unção vai estar aí. E ele vai chegar de novo. Não, 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 chega! É isso que ele vai fazer. E as pessoas vão odiar ele. E Elias, mesma coisa. Arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos, porque essa foi a pregação para que Jesus viesse e se manifestasse. Essa vai ser a pregação para que ele venha de novo. Sabe, não é receba, 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 receba. Eu decreto, receba. Não vai ser essa pregação, não. Vai ser arrependei-vos, raça de víboras. Hipócritas. É isso que vai ser a pregação, irmãos. Estejam atentos para isso. Porque essa vai ser a pregação dos últimos dias. Essa tem que ser a pregação dos últimos dias, irmãos. Cadê o amor?
Irmãos, vou dizer uma coisa para você, o tempo está abreviado. Essa semana morreu 3 pastores. Semana passada também. Eu vou dizer uma coisa para você. Está morrendo cristão e não cristão. E isso está sendo causa e efeito. Não está vendo nenhuma diferença. Não está poupando ninguém, não. Então, eu vou dizer uma coisa para você. O princípio das dores está aí. Se você não quer acreditar, o problema é seu. Mas a Bíblia diz que Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira, como se fosse verdade. Porque não tiveram prazer na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Sabe? Vai continuar de novo, que nem Jesus falou, casando e dando em casamento, comendo e bebendo, e virá o Filho do Homem. É isso que diz lá. E ele falou que isso iria acontecer. Eu acho que Jesus nem, sabe, como homem ele estava aqui na terra, imaginou que iria estar tão virado do avesso como está os dias de hoje. Sabe, a falta de compromisso, a falta de caráter, a imoralidade avançando do jeito que avançou, e você é sujeito a ser preso porque você não é a favor de certas imoralidades. Jesus, acho que ele nem esperava por isso. A pergunta é, irmãos, Sodoma e Gomorra foi destruído pelo juízo de Deus, não foi? O que Abraão falou para Jesus, na hora em que o Senhor iria destruir ali, enviou 2 anjos, o que Abraão argumentou? Se lá tiver pelo menos 50, se lá tiver pelo menos 45, 40, 30, se lá tiver pelo menos 20, se lá pelo menos tiver 10, eu não destruirei. Sabe o que é isso, irmão? Será que existe pelo menos 10 aqui? Sabe? Olha, irmão, se nós dependemos dessa intercessão de Abraão, nós vamos ser destruídos. Porque há profecias que dizem que nem que esses homens, sabe, rogassem por esse povo, eu não os ouviria. Sabe, irmãos? Por quê? Porque se você ler Hebreus 10, sabe, deveria haver temor. Hebreus do 10 ao 12 tinha que haver temor sobre nós. Tinha que haver temor. Falou assim, olha, quebrando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia, só pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Quem será réu de maior juízo, quebrando o sangue da aliança no qual foste selado e exposto o Espírito da graça? Sabe, irmão, quão maior juízo. Vamos ler aqui, Hebreus 12, só para a gente encerrar e passar para a ceia. Hebreus 10, perdão. Hebreus 10 diz assim, olha só que interessante. Ele está falando de comunhão do corpo, tá? Hebreus 10, versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só o que ele começa falando. Ele está falando de comunhão no corpo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer
agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hoje você tem a oportunidade de ser liberto das trevas. Mas quem vai nos livrar de Deus num grande dia? Quem vai poder nos livrar dele? Apocalipse diz que alguns vão dizer assim, monte, caia sobre mim. Eles vão pular dos penhascos, desejando a morte, porque não quer olhar para ele. De tão terrível que vai ser esse dia. E aí, irmãos, nós ficamos aí, sabe, se iludindo com o Evangelho, sabe, campanha da vitória, sabe, campanha da prosperidade. Não, importante é o pensamento positivo. Importante é só ouvir coisas boas e falar coisas boas. Mas isso não tem realidade. Aonde está aquilo que é real? Nós vamos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo aí fora? Sabe, irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está falando assim, se pecarmos voluntariamente, quer dizer o quê? Se eu sei que é pecado algo e eu continuo fazendo, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Quer dizer o quê? O sangue de Jesus não vai cobrir o teu pecado. Se você tem consciência do que é e está fazendo. O sangue de Jesus não vai cobrir mais o teu pecado. Porque quebrando a lei de Moisés, morria sem misericórdia. Então eu preciso entender o que é pecado para a morte e o que é pecado que não é para a morte. Há pecado que não é para a morte, mas há pecado que é para a morte. Leia João, 1 João 5,16 para você ver. Tem pecado que é para a morte, por esse a Bíblia diz para você nem orar. Ah, eu fiz isso, a Bíblia diz para mim nem orar por você, irmão. Cometeu adultério, não é nem para orar por você. Está entendendo? Se assassinou alguém, a Bíblia diz para nem orar por você. É isso que a Bíblia diz. Se cometeu bestialidade, não é nem para orar por você. É desobediente a pai e a mãe, a Bíblia não diz nem para orar por você, é para matar você. É isso que a Bíblia diz. Sabe? E hoje nós estamos numa de filho querer mandar em pai e mãe. Sendo que a Bíblia lá em Deuteronômio fala que era para matar eles, começando o mais velho a predejando. Filho rebelde, desobediente. 2 órfãos nossos foram chicoteados em Coboco, semana passada. Um levou 70 chicotadas, o outro 40. O que levou 40 não conseguia ficar sentado. Sabe por quê? Porque o regime lá é islâmico. Se uma mãe chega com um filho, fala assim, esse filho não quer trabalhar, não quer estudar, e é rebelde, eles levam e dão, dependendo do grau, de 40 a 120 chicotadas dele. Isso acontece hoje, tá? Na lei islâmica. Na lei de Moisés, era apedrejado e morto. Vocês acham que essas 2 testemunhas vão fazer o quê, irmãos? Eles vão incomodar muita gente. Mas hoje, nós criamos nossos filhos, sabe, de um jeito, sabe, que eu vejo às vezes, sabe, na minha frente, filho ficar falando, sabe, respondendo para pai e mãe. O Gabriel está ali, ó. Ele já estava desse tamanho um dia que eu dei um soco nele. Tá, eu falei, quando a tua mãe falar, você não pensa mais 3 vezes, como você fez, não. Ela precisou falar 3 vezes com você. Acho que nunca mais precisou. Devia estar com uns 17 anos. Nunca mais precisou chamar a atenção dele. Porque enquanto eu estiver vivo, comprei uma espada desse tamanho, senhor. Estou com uma espada lá, quem for em casa vai ver. Desse tamanho, espada. A réplica de Davi. Todo Golias que quisesse levantar, vou cortar a cabeça dele. Sabe, irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. E se nós fazemos isso, irmãos, ainda temos problema. E quem não está fazendo? Que os filhos estão fazendo o que quiserem com os pais.
Como é que faz? Eu conheço pais duros aqui, pais severos, irmãos, que filhos estão hoje desviados. Por quê? Então, irmãos, alguma coisa está errada. Sabe, porque Deus, como pai, corrige o filho que ama, mesmo com açoites. Então, a correção faz parte do amor. Entenda isso, pais. Entendam isso, mães. A correção faz parte do amor. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. É isso que a Bíblia ensina. A disciplina tem que haver. Sabe, irmãos, eu glorifico a Deus hoje que o David está ali, ó. Porque se o David fosse tratado de uma forma genérica, como foi tratado um conhecido nosso, né, Moracir? Aquela pessoa estaria convertida, que nem ele está hoje. Mesma coisa se o seu Moracir tivesse tratado o pecado da maneira que o amigo dele recebeu, está lá, ó. Irmãos, até coisas que Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, que coisas que nem no mundo se faz, está acontecendo dentro da igreja. Então, se não houver disciplina, irmãos, se não houver disciplina, eu não amo meu irmão, eu não amo meu Senhor, e eu não estou preocupado com a salvação dessa pessoa. Sabe, irmãos, Deus corrige o filho que ama. E se eu me submeter a essa correção, a Bíblia diz que eu sou filho e não bastardo. A Bíblia diz isso. Entendeu? Que essa correção vem de Deus, e se eu não suporto ela, da qual todos somos participantes, diz a Escritura. Todos somos participantes. O Gabriel teve um sonho que eu acredito que está vindo aí, tempestade aí. Nós, como família, pessoal, em casa, não igreja, mas em casa, deve vir algumas lutas aí. Você está entendendo? Tem que estar preparado para isso. Tem que se preparar para isso. Porque Deus corrige o filho que ama. Ele não quer, irmãos, que você saia do caminho. Ele não quer que você saia do foco. Irmãos, então nós temos que entender isso. A pregação para que o Senhor venha é a mesma de João Batista. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, ele simplesmente falou assim, ó, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, quer dizer o quê? Seja justo no que você for fazer. Seja honesto, sabe? Seja transparente, fala e cumpre. Se você não vai cumprir, perde, mas não fale que você vai fazer. Sabe? Começa a organizar a sua vida. Sabe? Começa a fazer as coisas certas. Nós precisamos, sabe, ter peso naquilo que falamos. Sabe? Nós precisamos, sabe, ser pessoas que as pessoas ouvem, pode contar, olha, se falou, pode colocar que eu assino embaixo. Sabe, irmãos, não tem coisa melhor quando a pessoa chega, ó, falou isso aí do fulano aí, ó, pode, para isso aí você pode assinar. Pode liberar, porque isso aí eu confio. Cara, não tem coisa melhor você ouvir isso de alguém. Sabe, é gostoso quando isso acontece. Sabe, pessoal, pode dar a loja para ele. Cara, é tremendo isso. Você fica feliz de ouvir uma coisa dessa. Nós temos que ser esse tipo de pessoas. Sabe, que as pessoas confiam, pessoas de confiança. Conforme diz a Escritura, as pessoas irrepreensíveis. Sabe o que uma pessoa é irrepreensível? Ela não pode ser repreendida em nada. A Bíblia fala a respeito de diáconos e pastores e presbíteros, que elas têm que ser irrepreensíveis. Sabe, irmãos, e agora nós estamos tendo dentro de igrejas, sabe, um espírito de orfandade de uma forma, porque pastores estão cometendo adultério, pastores estão pecando. Isso tem causado dentro do próprio corpo de Cristo a orfandade. Sabe, irmãos, devido à falta de caráter, à falta de responsabilidade, temor e obediência à palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar essa palavra, precisamos entender qual é o papel, nós somos membros de um corpo, qual é o seu papel no corpo, qual é o seu chamado, pede para o Senhor. Irmãos, cumpra o seu chamado, busca em Deus. Irmãos, eu vou dizer algo para você, o ano passado eu estava tudo bichado, eu falei, Deus, vai ser assim, está acabando meus dias. Irmãos, deixa eu dizer algo para você,
Eu não tenho sonho, sabe, de ter coisas materiais. O sonho que ainda está em mim, irmãos, queimando, é de ser alguém que possa contribuir de alguma forma para o reino de Deus. Esse é o sonho que queima dentro de mim. Sabe, no Brasil, no mundo, eu sonho de ir para fora sim, irmãos, eu sonho. Sabe, eu estava lembrando aqui, sabe, eu falei, eu tenho um monte de camisa em casa. E aí eu estava olhando as camisas. E eu lembro que quando começou essa história, sabe quando começou? Quando nós compramos aquela casa, eu tinha toda a convicção que nós iríamos vender aquela casa para comprar uma casa na África, ou na Índia, ou na Mongólia. Eu falava, e lá missionários sofrem. Pelo menos roupa eu vou ter. Eu vou guardar umas camisas aí para poder ir para fazer missões. Deus sabe da minha motivação, que começou assim. E sabe, não fui para a África morar lá. Eu falo de morar lá, né? Porque eu falava assim, olha, eu sei o que é a vida de um missionário. Ele não tem condições. Ele está lá, ele não tem condições, mal ele tem condições para se manter. Então, assim, eu vou buscar isso, me preparar para ir para as nações. Sabe, eu acho que eu só preparei e não rompi com isso. Talvez eu continue, eu sonho isso ainda, irmãos. Eu sonho em ir para as nações. Sabe, eu sonho em morrer em outro terreno, como uma semente. Eu sonho. Então, irmãos, se nós não tivermos um sonho, sabe, é o que está acontecendo. As pessoas estão pegando enfermidades como o Covid, estão morrendo. Não estão sonhando mais, estão jogando a toalha, estão desistindo. Irmãos, eu estava falando com o pastor Fabiano, ele ficou entubado, vocês lembram, nós oramos por ele. Ele falou assim, Rony, apareceu um dragão para mim num dia, e ele chegava assim para mim e falava assim, seu maconheirinho, você é um maconheiro, cara, você acha que você, maconheirinho que você acha, seu filho é da P, falando assim um monte de coisa, pelo dragão falava isso para ele. Sabe, e lembrando o passado dele. Você não serve para nada, seu maconheirinho. Você é um vagabundo, maconheiro. Eu vou matar você, maconheiro. Você não vai sair dessa. Um dragão falava isso para ele. Ele conseguiu força, não sabe como, e conseguiu força de uma espada e começou a cortar a cabeça daquele dragão, irmãos. Ele falou assim, Rony, eu saí de lá com síndrome de pânico. Eu saí de lá com fobias. Eu saí de lá, o médico falou que eu tinha que ser dependente do oxigênio para toda a vida, devido a uma fibrose no meu pulmão. Ele falou assim, eu saí de lá com um monte de sequela. Eu lembro que você me ligou e você me deu uma palavra, que você me encorajou sobre que o perfeito amor lança fora todo medo. Foi de Deus, Rony, porque eu estava com medo. Eu falei para a Cleidiane na época, falei assim, o Fabiano está com medo. Assustou. O fato de ter sido entubado, ter ficado internado, assustou ele. E é isso que o diabo está vencendo as pessoas, é pelo medo. E as pessoas estão jogando a toalha. Sabe, irmãos, nós sabemos que a nossa imunidade baixa quando nós temos medo. Só que tem uma coisa, irmãos, que eu ouvi essa semana. Uma pessoa estava grávida e ela teve problema com algumas coisas de droga e tal, e ela não queria amamentar o seu filho, porque ela tinha tido problema com drogas. Sabe o que o médico falou? O sangue purifica o teu leite. O sangue purifica tudo, irmãos. Nós temos o sangue sobre nós, que nos purifica de todo pecado, irmão. Tudo está no sangue. Esqueça o seu passado, o diabo sempre vai acusar ele. Mas o sangue que está sobre você agora purifica todo o seu pecado. E você sabe por que o Senhor Jesus morreu na cruz, irmãos? A Bíblia diz em Romanos 8 que ele deixou de ser unigênito para ser o primogênito. Ele deixou de ser único
para ser o primeiro de uma grande família. Ele deixou de ser, sabe, o único, para ser o primogênito entre muitos irmãos, diz em Romanos 8. Ele é o primogênito entre muitos irmãos que Ele está trazendo para Ele. E é isso que Ele quer de mim, de você. Nós vamos cear, é sermos uma família. Sermos uma família nele. É isso que Ele quer de nós, irmãos. Sabe, Ele quer tirar essa orfandade. Sabe, Ele quer nos colocar esse espírito que Ele nos deu de Abba Pai, que nos faz filhos e filhas de Deus. É por isso que nós temos comunhão com o sangue. Sabe, o corpo, sabe, ele precisa do sangue para tocar em cada membro. O membro que não está no corpo, ele não tem vida, porque a vida está no sangue. Então o sangue, ele vem, nos une, e nós, irmãos, como membros uns dos outros, sabe, cumprimos esse propósito, que é o corpo dele. Vem aqui, Elza e Delma. Vamos cear. O Senhor Ele vai estar na mesma unção. A unção de Elias, que vai estar nesse tempo, Ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.